Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da teoria geral dos conjuntos, mais especificamente sobre algumas noções gerais que vão nos dar a ideia do que é um conjunto. Isso mesmo, eu falei a ideia. E por que isso? Nós não temos uma definição formal, um conceito formal, matematicamente falando, do que é conjunto. O que nós podemos ter são noções intuitivas que nos façam ter a ideia do que é um conjunto. Para ser mais simples, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que em uma escola técnica exista uma turma que curse o primeiro ano médio de administração, ou seja, o primeiro ano de administração. Os alunos que compõem essa turma, eles formam um conjunto. E eles formam um conjunto porque eles têm uma característica em comum, que é cursar o primeiro ano médio em administração. Então, cada aluno é um elemento que pertence a esse primeiro ano médio de ADM. Ou seja, cada aluno é um elemento do conjunto do primeiro ano ADM. Então, nós poderíamos dizer que conjunto nada mais é que itens ou uma coleção qualquer que tenha uma característica em comum. Um elemento ele pode pertencer ou não a um conjunto. E isso a gente chama de relação de pertinência. A relação de pertinência nada mais é que a gente dizer se um elemento ele pertence ou não pertence a um conjunto. E essa indicação é feita por meio de dois símbolos, que são esses aqui, ó. Esse primeiro que eu chamo de pertence, ou esse outro aqui, ó, que eu chamo de não pertence. Então, esses dois símbolos servem para dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto. Existem duas formas de nós representarmos um conjunto, que é utilizando chaves ou o chamado diagrama de Venn. Em ambos os casos, eles começam utilizando a letra maiúscula do alfabeto, ou seja, uma letra maiúscula do alfabeto para indicar esse conjunto, tanto em chaves quanto em diagrama. A forma de descrever um conjunto pode ser citando os elementos desse conjunto ou por meio de uma propriedade característica desse conjunto. Então, deixa eu fazer um exemplo para a gente entender melhor o que eu estou falando. Aqui nessa letra A, ele fala sobre o conjunto dos 4 primeiros meses do ano. Então, nomeando ou representando esses elementos por meio de chaves, vai acontecer o seguinte. Primeiro eu vou usar aqui uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Como são meses, eu vou usar aqui a letra M. Igualdade e abro as chaves. Agora eu vou começar a nomear aqui os elementos. Como são os 4 primeiros meses do ano, eu vou ter janeiro. Na sequência, o mês de fevereiro. Depois vem março e abril. Fecho chaves. Então, para representar um conjunto entre chaves, eu devo separar cada elemento por vírgula, ok? A outra forma de representar esse conjunto seria utilizando o chamado diagrama de Venn, que nada mais é que uma linha poligonal não entrelaçada, onde no interior dela eu vou citar os elementos que eu tenho. Só que, para essa citação, em cada elemento eu vou usar aqui um ponto. Aqui vai estar o mês de janeiro, que é o primeiro elemento. Aqui vai estar o mês de fevereiro, que é o segundo elemento. Aqui vai estar o mês de março, que é o terceiro elemento. E por fim, aqui vai estar o mês de abril. Então, a representação aqui do conjunto é utilizando o chamado diagrama de Venn. Uma das formas de indicar a quantidade de elementos desse conjunto é usando essa nomenclatura que eu vou colocar aqui, ó. N, abre parêntese, coloco a letra que indica o conjunto, igual a quantidade de elementos, que é 1, 2, 3, 4. O que é que significa? Que o número de elementos do conjunto M é igual a 4. A relação de pertinência ela pode ser aplicada da seguinte forma. Janeiro é um mês que pertence ao conjunto M. Então, eu posso expressar isso matematicamente falando da seguinte forma. Janeiro, o símbolo de pertence a M. O mês de setembro é um mês que não está aqui entre os 4 primeiros meses do ano. Então, matematicamente, eu posso expressar isso assim, ó. Setembro não pertence ao conjunto M.
Então, lembrem, os símbolos pertence ou não pertence são usados exclusivamente para relacionar um elemento a um conjunto, ok? Outra coisa importante é que no nosso conjunto aqui, nós sabemos quem é o último elemento, ou seja, um conjunto que tem fim. Todo conjunto que tem fim é chamado conjunto finito, ok? Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho aqui na letra B o conjunto dos números ímpares positivos que são menores do que 9. Então, vou usar aqui a letra I para indicar o conjunto e vou começar a listar aqui os números ímpares positivos que são menores do que 9. Eu vou ter 1 que é ímpar, 3, 5 e 7. Como é menor que 9, eu não posso colocar 9. Então, está aqui o conjunto I, que são números ímpares positivos menores do que 9. Outra forma de indicar esse conjunto também poderia ser por meio do chamado diagrama de Venn. Colocar aqui o primeiro elemento, que é o número 1, o segundo elemento, que é o número 3, o quarto elemento, que é o número 5, e o quarto elemento, que é o número 7. Ok? Então, o número de elementos do conjunto I também é 4. E eu poderia dizer aqui que 5 é um número que pertence ao conjunto dos números ímpares menores que 9. E 4 é um elemento que não pertence ao conjunto dos números ímpares menores do que 9. Ok? Só que os conjuntos, eles podem ter fim, mas também podem não ter fim. Quando o conjunto não apresenta fim, quando eu não consigo determinar qual o último elemento de um conjunto, eu chamo esse conjunto de infinito. Exemplo, o conjunto dos números primos, que eu vou chamar aqui de P. Nós não conseguimos dizer qual é o último número primo. Primeiro, o que são números primos? São números que só têm dois divisores, 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 só é dividido por 1 e por ele mesmo. O 3 só é dividido por 1 e por ele mesmo. O 5 só é dividido por 1 e por ele mesmo. O 7, o 11 e assim por diante. Só que eu não consigo escrever todos os números primos. E não consigo porque isso aqui é um conjunto infinito. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui um pontinho, 2, 3. Essa reticência indica que esse conjunto tende ao infinito, ok? Essa reticência ela também pode ser indicada para a gente escrever a continuidade de um conjunto. E o que é essa continuidade? Existem conjuntos que é inviável a gente representar todos os elementos dele, por serem muitos, por serem inúmeros. Como, por exemplo, ele fala aqui no exemplo sobre o conjunto dos números naturais de 0 até 500. Eu chamo esse conjunto de N e é óbvio que eu não vou escrever aqui de 0 até 500. Então, o que é que eu posso fazer? Escrever uma quantidade inicial, 0, 1, 2, 3. Usar aqui as reticências indicando a continuidade desse conjunto e colocar o número final que é 500. Então, o que é que essa reticência está fazendo aqui? Está dizendo que esse conjunto começa de 0, 1, 2, 3, 4 e vai até 500. Então, os 3 pontinhos aqui, as reticências, elas também servem para indicar a continuidade de um conjunto. Os conjuntos, além de finito, ou seja, aqueles que têm fim, e infinito, aqueles que não têm fim, também podem ser unitários. Os conjuntos unitários são conjuntos que só têm um elemento. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é maior do que 2 e menor que 4. Bem, o número maior do que 2, que é natural, e menor que 4, só é o número 3. Então, eu posso dizer que o meu conjunto A aqui só tem um elemento, que é o número 3. Ou seja, 3 é o único número natural, que é maior do que 2 e menor que 4. Como esse conjunto só tem um elemento, ele é chamado de conjunto unitário. Um outro tipo de conjunto é o chamado conjunto vazio, que são conjuntos que não possuem elementos. Exemplo, quais são os números naturais que são menores do que 0?
Bem, números naturais nós sabemos que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ou seja, os números que nós usamos para contar. Mas existe algum número natural que seja menor do que zero? É óbvio que não. Então, isso aqui é um conjunto que não possui elementos, é um conjunto vazio. Esse conjunto ele pode ser indicado de duas formas. Eu posso usar as chaves aqui, ó, fechando e abrindo. Eu vou dizer que esse conjunto é vazio. Ou eu posso usar esse símbolo aqui, ó, que é um círculo com um traço aqui no meio. Então, dessas duas formas, eu estou indicando que o conjunto é vazio. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó, dizer que o conjunto A é vazio desse jeito. E por que eu não posso fazer isso? Porque aqui dentro tem um elemento que é o conjunto vazio, ok? Quando a gente fala de conjunto, além de conjunto finito, infinito, unitário e vazio, tem um conjunto que é muito especial, que é o chamado conjunto universo. O que é esse conjunto universo? É um conjunto ao qual pertencem todos os elementos envolvidos em determinado assunto ou estudo. Essa ideia de conjunto universo ela é aplicada muito em probabilidade. Então, estudar conjunto é um pré-requisito para eu aprender probabilidade. Vamos tentar entender melhor o que é esse conjunto universo. O conjunto universo ele é indicado pela letra U, ou em alguns casos pela letra S, já que a maioria das fórmulas matemáticas elas provêm da língua inglesa. Então, em inglês, o universo, ou seja, o space, começa com S. Então, tanto faz usar o ponto S para indicar o conjunto universo. Então, imagina que eu lancei um dado. Se eu lançar um dado regular, sem vícios, o que é que pode acontecer? Cair um ponto, cair 2 pontos, cair 3 pontos, 4, 5 ou 6. Então, o que é isso aqui? Isso é o universo do meu experimento lançar um dado. Se eu lançar um dado, podem cair pontos de 1 até 6. Um outro exemplo. Digamos que eu vou lançar simultaneamente 2 moedas. Então, o meu universo vai ser um conjunto que vai ser formado da seguinte maneira. Vamos convencionar o seguinte. A gente vai usar o C para indicar cara e vai usar o K para indicar coroa. Eu posso jogar as 2 moedas e pode cair cara e cara. Então, está aqui o meu primeiro elemento. Eu posso jogar as 2 moedas e pode cair primeiro cara, depois coroa. Ou eu posso jogar essas 2 moedas e podem cair primeiro coroa, depois cara. Ou por fim, pode cair coroa e coroa. Ou seja, se eu jogar 2 moedas simultaneamente, tem 4 possibilidades de resultado. Pode cair cara e cara, cara e coroa, coroa e cara ou coroa e coroa. Então, isso aqui é o conjunto universo do lançamento de 2 moedas. A ideia de subconjunto ela está diretamente ligada a essa questão de universo. O que é um subconjunto? Um conjunto A ele é dito subconjunto de um conjunto B quando todos os elementos de A estão contidos em B, ou seja, estão dentro de B. Como assim? Lembra que eu falei aqui do conjunto OU, que representa os números que podem cair nas faces voltadas para cima quando eu lanço um dado? Eu vou representar esse conjunto aqui utilizando o diagrama de Venn. Está aqui, ó. Então, vamos lá. Os meus elementos são 1, 3, aqui, ó, 5, 2, 4 e 6. Imagina agora que eu pedisse um conjunto dos números pares obtidos quando eu lanço um dado. Bem, quando eu lanço um dado, as únicas possibilidades que eu tenho para números pares é sair 2, 4 ou 6. Aqui, ó. Então, o que é que acontece? Se nós olharmos para esse conjunto aqui que eu vou chamar de P, ele está contido dentro do universo, ou seja, ele está dentro do universo. Isso quer dizer que esse conjunto P é um subconjunto de U.
E matematicamente a gente representa isso assim, ó. P está contido no conjunto U, ok? E aí surgem mais dois símbolos, que são os símbolos contém ou está contido e não contém ou está não contido. Esses dois símbolos são usados quando a gente quer relacionar um conjunto a outro conjunto. Aí percebam a diferença. O pertence ou não pertence, ele serve para relacionar um elemento ao conjunto. O está contido ou não está contido, ele serve para relacionar um conjunto a outro conjunto, ok? Bem, outra forma de descrever um conjunto é pela propriedade do conjunto. Eu digo uma propriedade característica e escrevo esse conjunto. Por exemplo, a simbologia que a gente vai usar para representar um conjunto pela propriedade é essa aqui, ó. Conjunto A é igual a X. Esse símbolo aqui, essa barrinha, a gente chama ela de tal que. Então, tem o elemento X, tal que esse X tem uma propriedade P qualquer. Como assim? Vamos para essa letra A como exemplo. Eu tenho um conjunto A que diz o seguinte: X pertence aos naturais, tal que X é múltiplo de 3. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Ou seja, é um conjunto finito. Então, quem são os números naturais que são múltiplos de 3? O 0 é o primeiro múltiplo de 3. 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número. Depois vem o próprio 3. E aí eu vou acrescentando aqui, ó, de 3 em 3. Eu vou ter 6, 9, 12. E aqui, ó, isso tende ao infinito. Então, aqui eu tenho o meu conjunto representado, ou descrito, por meio de uma propriedade. Embaixo eu citei os elementos, ok? Aqui eu tenho um conjunto B, que também é formado por números naturais, tal que esse x seja maior que 3, ou seja, os elementos x, que são números naturais, devem ser maiores que 3. Aí eu vou pensar, quem são os números naturais que são maiores do que 3? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, tendendo ao infinito, ok? A letra C. Eu tenho um conjunto C, onde os elementos x pertencem aos naturais, tal que x seja um número que está entre 2 e 7. Isso mesmo, o x é um número que está entre 2 e 7. Então, eu paro para pensar e observo o seguinte: quem é natural que está entre 2 e 7? Agora, observem bem, está entre 2 e 7. Então, entre 2 e 7 eu tenho 3, 4, 5 e 6, ok? Por fim, nós vamos falar um pouco sobre as chamadas operações entre conjuntos, que são 3: a chamada união, interseção e diferença entre conjuntos. O que é a união entre conjuntos? Dados dois conjuntos, unir eles significa pegar os elementos de A e de B e formar um conjunto único, com uma observação específica. Elementos que são repetidos, eu não posso colocar duas vezes, ok? A interseção. A interseção entre dois conjuntos é o que dois conjuntos têm em comum. São os elementos que tanto pertencem a um conjunto A quanto a um conjunto B ao mesmo tempo, ok? A diferença. São elementos que pertencem a um conjunto A, mas não estão presentes em um conjunto B. Para a gente entender melhor esses conceitos, vamos para um exemplo. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 3, 4, 5, 6 e 7, determine. Essa simbologia aqui quer dizer o seguinte, que A está sendo unido ao conjunto B, ou seja, A união B. Como o primeiro conjunto que aparece é o conjunto A, eu vou começar escrevendo aqui o conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida eu vou para o conjunto B. Só que como eu já tenho 3, eu não vou repetir o elemento. Como eu também já tenho 4, eu não vou repetir esse elemento.
O mesmo vale para o 5. Se eu já tenho ele, eu não preciso repetir esse elemento. Então aqui só vai ficar, ó, 6 e 7. Então o que é que eu fiz? Eu juntei ao mesmo tempo o conjunto A e o conjunto B e formei um conjunto único. Ok? A interseção. A interseção entre dois conjuntos é indicada por A, esse símbolo aqui que parece um U de cabeça para baixo significa interseção, com B. Então aqui eu tenho A interseção B. E o que é interseção? É o que dois conjuntos ou mais possuem em comum. Por exemplo, os conjuntos A, B e C, eles têm em comum, ou seja, estão nos dois conjuntos, os elementos 3, 4 e 5. Então, de que a interseção entre A e B é 3, 4 e 5. Ok? A diferença. Quando eu falo em diferença, eu estou perguntando o seguinte: o que é que eu tenho no conjunto A, mas eu não tenho no conjunto B? Ok? O que é que eu possuo em A como elemento que não tem no conjunto B? Então, se eu olhar os únicos elementos que eu tenho em A que não estão presentes em B, são 0, 1 e 2. Então, a diferença entre A e B é 0, 1 e 2. Ou seja, os únicos elementos que pertencem a A, mas não estão em B, é 0, o 1 e o 2. Bem, galera, essa foi mais uma aula. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês aproveitem bastante as aulas do nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal para se manter atualizado sobre tudo que acontece aqui. Se gostou da aula, clica no gostei e até a próxima. Valeu, galera. Foi um prazer novamente estar com vocês. Tchau.